Os testes Jedi são sem dúvida o momento mais crítico na vida de um sensitivo à força. Desde a infância, esses indivíduos foram tirados de seus planetas natais e criados nos confins do Templo Jedi, lá em Coruscant. Lá em Coruscant, eles deixaram de ser crianças comuns para se tornarem Younglings. Após passarem pelos primeiros desafios, eles são então escolhidos por um mestre e ascendem ao posto de um Padawan. Após cerca de uma década mais ou menos aí de treinamento rigoroso, suor e missões diplomáticas e de combate também, chega finalmente o momento da verdade. É a hora de enfrentar as provas dos Cavaleiros Jedi. Se eles conseguirem vencer, eles se tornam Cavaleiros Jedi, guardiões da paz e da justiça. Mas e se eles falharem os testes? O que acontece, cambada? Hoje a gente vai mergulhar nos arquivos aqui mais secretos da Ordem Jedi para descobrir exatamente o que acontece quando uma pessoa falha os testes Jedi. Esse destino era tão estranho que muitos consideravam até mesmo pior do que a morte, especialmente durante a época ali do caos das Guerras Clônicas. Pra gente entender esse fracasso, a gente precisa entender exatamente o que está em jogo. As provas não são só exames físicos, testes de aptidão. Eles são testes da alma. Tradicionalmente, um Padawan precisa provar o seu valor em 5 áreas principais. A prova de habilidade, demonstrando a maestria com sabre de luz e o controle da força. A prova da coragem, enfrentando os medos mais profundos e perigos reais. A prova do espírito, olhar para dentro de si mesmo e vencer as suas próprias trevas. A prova da carne, superar as dores físicas extremas ou uma perda pessoal devastadora, e por final a prova de perspicácia, que é demonstrar a sua inteligência, né? Resolver enigmas, coisa do tipo. A maioria dos Jedi que a gente conhece, como Anakin Skywalker ou Ahsoka Tano, todos eles passaram por todas essas etapas. Mas os que não conseguem, o caminho muda, gente, drasticamente. Quando você é rejeitado, no mesmo momento, você vai para o Conselho de Reatribuição. Este é um dos conselhos menores do Templo Jedi, parte de 4, operando em uma das torres laterais. E a sua função é gerenciar o corpo de serviço Jedi. A filosofia Jedi, ela diz que ninguém que tenha sensibilidade à força deve ser desperdiçado, mesmo se a pessoa falhar os testes. Expulsar uma pessoa que fracassou totalmente da Ordem Jedi é algo incrivelmente perigoso. A pessoa, mesmo que ela não tenha passado nos testes, ela recebeu um pouco de treinamento e ela pode facilmente cair para o lado sombrio, e sem dizer que é um desperdício de talento. Dessa forma, eles dividiam os fracassados, entre aspas, em 4 áreas. Primeiro, o corpo agrícola. Esse é o maior ramo de todos da Ordem Jedi. Os membros do corpo agrícola usavam a força para nutrir a vida vegetal e garantir o suprimento de comida da República e do próprio Templo Jedi. A ideia aqui é a conexão com a força viva. Enquanto os Cavaleiros Jedi lutam contra os Sith e guerreiros no campo de batalha, os membros da Agri-Corps, eles lutavam contra a fome, contra pragas e contra o desequilíbrio ambiental. A forma que eles faziam isso era viajando para planetas devastados para ajudar a recuperar o solo usando técnicas de meditação e botânica avançada, misturando ali a força junto com a ciência. Apesar de ser um trabalho nobre, muitos Padawans viam isso como ser um fazendeiro Jedi glorificado. O sentimento era, sinceramente, de vergonha constante e ninguém queria fazer parte disso. A próxima área era o corpo médico, a Medicor. Sediado nas alas de cura lá no Templo Jedi, a Medicor era responsável por um dos centros médicos mais avançados de toda a galáxia lá em Coruscant. Nem todos os Jedi eles possuíam o talento raro de curar feridas com o toque usando a força. Aqueles que tinham essa inclinação, mas falhavam em outros testes, eles eram enviados para lá. Lá era também onde eles guardavam os cristais de fogo da cura, artefatos raríssimos e incrivelmente valiosos para os Jedi. Eles conseguiam curar até mesmo feridas mortais. Durante as Guerras Clônicas, gente, os membros da Medicor, eles eram enviados para zonas de desastre, trabalhando incansavelmente para salvar vidas civis e, claro, dos soldados clones também. O próximo corpo é o corpo educacional, a Educor. Formado por estudiosos, arquivistas e professores, eles trabalhavam sob o comando da bibliotecária-chefe, a tão famosa Jocasta Nu. A sua função, gente, era traduzir os textos antigos, decifrar holocrons e organizar a vasta biblioteca Jedi. Sem esse pessoal, a história dos Jedi e dos Sith ela teria se perdido aí através da história. É esse pessoal que mantinha os registros que datavam milênios de história dos Jedi, dos Sith e da galáxia.
desde a época lá de Tython. O próximo corpo que a gente tem é o corpo de exploração, a Explorocor. Se você é um cara que gosta de aventuras, mas falhou nos testes Jedi, esse é o seu lugar. A Explorocor, ela mantinha postos avançados nas regiões desconhecidas e no espaço selvagem. É essa galera aí que eram os responsáveis por descobrir novos planetas, novas espécies e mapear novas rotas hiperespaciais. Como eles estavam sempre na linha de frente, nas fronteiras da República, eles eram, curiosamente, o corpo de serviço que mais entrava em combate real contra piratas ou predadores espaciais. Apesar da Ordem Jedi pregar a humildade, os jovens padawans eles eram cheios de sonhos, né? Basta a gente lembrar do Anakin Skywalker quando era criança. Para muitos, ser enviado para alguma área do corpo de serviço era um golpe fatal no seu ego. Eles se sentiam essencialmente cidadãos de segunda classe dentro da própria Ordem Jedi. Muitos reclamavam que seu trabalho poderia ser feito por droids e que seus talentos estavam sendo desperdiçados em tarefas monótonas. Era ridículo mesmo, gente. Até mesmo o Obi-Wan Kenobi, ele quase teve esse destino. Obi-Wan Kenobi, quando era jovem, ele era meio fraco e ninguém queria ser mestre do Obi-Wan Kenobi. Então ele acabou sendo enviado para o corpo agrícola lá em Badomir, antes do Qui-Gon Jinn finalmente aceitar ele como um aprendiz. Foi tipo assim, a maior sorte do mundo para o Obi-Wan Kenobi. Ele quase virou o Obi-Wan da roça. O Obi-Wan descrevia essa fase como algo que ele precisava de ser salvo. Literalmente, ele usou essa palavra, o que mostra pra gente o preconceito gigante que existia até mesmo entre os maiores heróis da Ordem Jedi. Pra gente conseguir entender o perigo de negligenciar esses jovens, cara, existe até mesmo a história do Telot Silman. Ele era um jovem que foi escolhido por um mestre e passou a vida toda no corpo de exploração, escavando ruínas antigas. Ele odiava cada segundo disso, gente. Durante as Guerras Clônicas, escavando o planeta Nid junto com o supervisor, lá o Telot, ele acabou encontrando uma tumba Sith e dentro dela uma armadura sombria em um trono de pedra. Era a armadura amaldiçoada do Warbin No, gente, um antigo guerreiro do Sith. Puro ódio o cara era. Ao tocarem um sabre de luz que estava nos pés dessa armadura, algo que ele sempre desejou toda a sua vida, o lado sombrio nesse momento dominou o garoto. A armadura se prendeu ao corpo dele, imbuída agora com um poder que ele nunca tinha sentido antes na sua vida, como um dos rejeitados da Ordem Jedi. Telot, com esse novo poder, enfrentou seu mestre. Ele gritou de raiva por ter sido ignorado pelo Jedi. Ele queria ser um herói como o tão famoso Anakin Skywalker das Guerras Clônicas. E em um duelo feroz, gente, alimentado pelo puro ódio de anos sendo subestimado, ele cruelmente matou o mestre Jedi Raeli, o seu supervisor. No entanto, a tragédia foi ainda maior. Um chamado via holograma chegou logo após o assassinato, e era o chanceler Palpatine acabando de anunciar que a guerra tinha terminado. O sonho do Telot de ser finalmente um grande herói das Guerras Clônicas tinha acabado no mesmo instante que tinha começado. Ele então abandonou seu nome e se tornou uma máquina de puro ódio chamado de Malleus, o martelo do lado sombrio. Depois da Ordem 66, o Imperador Palpatine ele escreveu em suas notas pessoais no livro Caminho Jedi que ele caçou esses sobreviventes dos corpos de serviço. Muitos foram levados para o planeta Bis para ser torturado e o Palpatine sugar a vida dos caras, prolongando a sua, e outros acabaram até mesmo virando inquisidores do Palpatine, que obviamente, né, seriam inquisidores assim bem patéticos, né? Mas deixa aí nos comentários, gente, se você fosse enviado para algum corpo de serviço aí, qual que você escolheria? E se você gostou do vídeo, cara, passe nos seus testes, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.